Bem-vindos ao nosso sétimo episódio de Saúde na Primeira Pessoa. Temos aqui hoje o professor Rogério Salvador, licenciado em Ciências do Desporto pela FMH, mestre em Ciências do Desporto pela FMH, membro da Comissão Científica e professor do curso de Desporto e Bem-Estar pelo IPL, empreendedor na área do fitness, coordenador do mestrado em Prescrição de Exercício e Promoção da Saúde, também do Instituto Politécnico de Leiria, e eu podia continuar aqui o resto do podcast. Infelizmente não temos tempo, senão nós continuávamos aqui. Como é que as coisas têm corrido? Tem corrido bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Não há muito mais para colocar na lista. Pronto, mas felizmente sim, penso que as coisas têm corrido bem. E é um caminho que se vai fazendo todos os dias. Sim, que já é longo. Já tem alguns anos, sim, já tem alguns anos. Sim, até eu que já fiz a licenciatura com o professor Rogério, já foi uma licenciatura feita há 6 anos atrás. Sério, portanto, o trabalho dentro desta área pronto, tem um pouquinho mais do que 6 anos, pá, umas 5 vezes isso, Certo. portanto, mas é melhor não falarmos muito, senão eu vou Começas acabar. a sentir mal. Exatamente, vou começar a sentir que já levo aqui demasiado tempo. Então, hoje vamos falar sobre 3 temas. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o benefício do exercício nestes 3 temas, que o primeiro é a hipertensão, depois seguiremos para as diabetes e depois sim para a saúde mental. Falando aqui um bocadinho sobre a hipertensão. Descreve-nos um bocadinho o que é a hipertensão. Ok, sem ser demasiado exaustivo, portanto, a hipertensão é uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes em Portugal. Existem muitas pessoas com hipertensão que não sabem que têm a patologia porque não fazem esse controle, porque é, digamos assim, uma doença também silenciosa, Certo. que não manifesta muitos sintomas e passa fundamentalmente por um aumento dos valores da pressão arterial acima de determinados valores de referência, que no caso para a Organização Mundial de Saúde são os 140, 90 milímetros de mercúrio, portanto o valor de referência. Vulgarmente as pessoas utilizam a expressão dos 14,9, portanto acima disso classifica-se como hipertensão e que tem tradução numa resistência das artérias à pressão que o sangue exerce, por endurecimento das mesmas, e que sucede fundamentalmente por questões relacionadas ou com questões genéticas, de uma predisposição, ou com alterações de mecanismos renais na produção de determinadas hormonas que interferem na pressão arterial, ou ainda, e às vezes somando estes fatores todos, pelo estilo de vida, onde se associa o sedentarismo, o excesso de peso e obesidade, o tabagismo, o consumo de álcool e até alterações do ponto de vista dos níveis de stress. Existem vários métodos que podem aqui influenciar positivamente os níveis de pressão arterial em pessoas com hipertensão. Algumas são os medicamentos, outras são o exercício. Falando aqui um bocadinho sobre o exercício, que é para isso que estamos aqui hoje, de que forma é que pode influenciar positivamente? Muito bem. Portanto, tirando as questões relacionadas com a componente do stress e com a predisposição genética e até com as estratégias farmacológicas para o controle da pressão arterial, sabemos hoje em dia que o exercício físico é a melhor estratégia não farmacológica para o controle da doença, portanto, para a intervenção na doença. De que forma é que o exercício ajuda na pressão arterial, no controle da doença e até, eventualmente, na melhoria do próprio padrão dos valores de pressão arterial? De diferentes formas. A primeira, por uma questão associada à redução dos níveis de stress, de ansiedade, etc. Portanto, por um conjunto de produção de hormonas pós-exercício que vão ajudar a pessoa a manter, portanto, um bem-estar psicoemocional favorecido, o que poderá levar à diminuição da pressão arterial. E depois, de forma mais concreta do ponto de vista fisiológico, a pressão arterial ajuda nos mecanismos renais, por questão de regulação hormonal, nomeadamente na relação entre a renina e o angiotensinogénio, e não querendo entrar depois em questões muito específicas, não é relevante, tanto a nível renal, onde a pressão arterial é também controlada, digamos assim, e por fim, na melhoria da elasticidade das paredes arteriais e da própria resposta cardíaca ao esforço. Ou seja, quanto mais exercício a pessoa fizer e quanto melhor a sua aptidão cardiorrespiratória, tendencialmente menor a necessidade que o coração tem do ponto de vista cronotrópico de trabalhar, portanto há uma redução da frequência cardíaca
E há uma redução também da pressão arterial, porque o débito cardíaco torna-se mais eficiente. Portanto, aquilo que sabemos é que as pessoas que são hipertensas e que fazem exercício físico poderão chegar a uma redução entre os 6, 7 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e diastólica. Ok. Existem alguns exercícios específicos recomendados para a diminuição da pressão arterial em hipertensos? Não, vamos ver as coisas ao contrário. Portanto, depende do nível da hipertensão, portanto, depende do grau de hipertensão. Se for um grau mais ligeiro, à partida, não há nenhum tipo de restrição do ponto de vista da tipologia de exercício. Tirando aqui uma outra nuance que eu já vou abordar mais à frente, níveis de hipertensão mais elevados, portanto, o grau 2, grau 3, terão que existir outros cuidados, mas de uma forma genérica, aquilo que as pessoas que têm hipertensão devem evitar são exercícios que promovam uma mudança de intensidade repentina, a manobra de Valsalva, porque sabemos que ao fazer a supressão da ventilação pode haver um aumento da pressão arterial e em hipertensos, como não conseguimos estar a monitorizar em cada segundo, Certo. portanto, é evitar esse risco. E, por outro lado, promover exercícios que facilitem a circulação venosa. Pronto. Diria, de uma forma genérica, que à partida, teoricamente, não existe uma contraindicação formal para que um hipertenso faça exercício físico, poderá fazer treino de força, treino de resistência, coordenação, agilidade, tantas capacidades coordenativas e todas as capacidades físicas. Depende do grau e depende depois também da interação medicamentosa, ou seja, quando existe a administração de fármacos para o controle da pressão arterial, normalmente beta-bloqueadores ou inibidores da enzima de conversão do angiotensinogénio, sabemos que existe alguma limitação na resposta conotrópica, portanto a medicação vai originar uma diminuição da frequência cardíaca. Okay. Ou seja, a capacidade de resposta cardíaca fica um pouquinho controlada pela medicação, pelo que terá que haver algum controlo, alguma diminuição dos níveis de intensidade para se ir ao encontro desse fator medicamentoso. De resto, aquilo que se sabe hoje em dia é que quer o exercício isométrico, o exercício de força, o exercício cardiorrespiratório tem benefícios na pressão arterial, desde que, como é óbvio, as intensidades sejam controladas em função da aptidão física de cada pessoa. Portanto, aqui estamos a falar sempre num processo muito individualizado de treino. Certo. Ou seja, existe alguma frequência ou intensidade ideal para estes indivíduos? Portanto, os valores de referência apontam-nos sempre para intensidades baixas a moderadas, entre os 50% e os 70% da frequência cardíaca de reserva. Okay. Sendo que terá que haver essa compensação em relação à medicação. E a bibliografia refere-nos uma compensação à volta dos 10 batimentos por minuto para baixo. Ou seja, se calcularmos um determinado intervalo de intensidade, imaginemos 130, 150 batimentos por minuto, vamos compensar isso para os 120, 140, para estar dentro dessa margem em função da medicação. Mas também sabemos hoje em dia que a utilização dos exercícios de alta intensidade, que vão um pouquinho acima desse valor dos 70% da frequência cardíaca de reserva, em pessoas que têm aptidão cardiorrespiratória, que lhes permite executar o exercício dentro de zonas de conforto, a resposta também é uma resposta muito boa. Portanto, diria que, no geral, e de uma forma mais conservadora, entre os 50% e os 70%, certo. Isso não significa que as pessoas hipertensas não possam trabalhar em patamares de intensidade superiores, pontualmente, desde que o volume não seja, digamos assim, demasiado largo e desde que haja uma monitorização do próprio processo de exercício. Sim, aquilo que nós muitas vezes vemos é que com a ânsia de querer começar a ter resultados, a levarem um bocadinho as coisas ao extremo, quando se pode levar ao extremo, só tem que ser fazendo as coisas de forma programadas e com calma até lá chegar. Exatamente, portanto, esses fatores que tu acabaste de referir são extremamente relevantes, portanto, a adaptação ao exercício, permitir que... Porque lá está, a pressão arterial vai originar dois tipos de adaptação, uma adaptação crónica, uma adaptação aguda. Uma adaptação aguda, uma resposta aguda em cada sessão de exercício, pelas questões hormonais e por mecanismos de retrofeedback. E, por outro lado, uma adaptação crónica, uma resposta crónica, que requer um processo de continuidade ao nível do exercício físico e também da atividade física fora do contexto de exercício. E, portanto, é preciso que o tempo produza o seu efeito, não é? Portanto,
que esses períodos de adaptação se concretizem e ir monitorizando e, em função disso, poder-se depois, eventualmente, subir os patamares de intensidade. Sim, faz sentido que assim seja de forma progressiva. Para além do exercício, que outras mudanças no estilo de vida ou hábitos se podem incorporar para que estas pessoas hipertensas possam também ter alguns resultados e benefícios? Portanto, para além do exercício físico, pegando ainda numa questão associada, tem a ver com os níveis de atividade física. Portanto, a atividade física realizada no dia a dia, quer seja o caminhar em vez de ir de carro até às compras ou até ao trabalho, ou quer que seja, o subir estas escadas, o sair da secretária de trabalho e caminhar um pouco, o aproveitar a hora do almoço para dar um pequeno passeio. Portanto, tudo o que são os níveis de atividade física possível de executar serão sempre benéficos. Pronto. Paralelamente, temos depois também a questão da alimentação, nomeadamente no controlo e na redução dos níveis de sódio, portanto, vulgarmente conhecido como o sal, né? Portanto, evitar alimentos que sejam muito ricos em sal e em sódio. E ainda, um fator que é importantíssimo, que passa pelas questões psicoemocionais, portanto, tentar procurar estratégias para controlar os níveis de stress, de ansiedade e tentar também com isso ter um sono de boa qualidade. Portanto, juntando estes fatores, creio que numa situação ideal, todos eles concorrem de forma positiva para o controle da doença. Sim, sim. E ao bocadinho o professor estava a falar sobre a atividade física, às vezes na parte laboral e tudo mais, e eu estava a pensar que cada vez mais vai-se conhecendo empresas que vão aceitando cada vez mais que o trabalho laboral vá sendo feito dentro dos horários de trabalho, em que há empresas de exercício físico que vão lá fazer exercício, fazer programas de exercício para os próprios colaboradores. Já um bocadinho neste sentido de conhecer também aquilo que a população cada vez está menos ativa e tentar ajudar que os próprios trabalhadores, pelo menos aquelas empresas que têm esta capacidade, comecem a ficar um bocadinho mais ativos, até para a saúde deles mesmos. E não só pela questão da saúde, André, estás a referir um aspecto importante, portanto, podemos cruzar aqui dois ou três aspectos que são relevantes. Primeiro, nós vamos ter que trabalhar inevitavelmente até mais tarde. Certo. A esperança de vida também tem progredido, portanto vamos trabalhar até mais tarde e vamos ficar todos mais velhos. Também começam a surgir indicadores de que este tipo de doenças decorrentes do estilo de vida começam a surgir mais cedo. Ou seja, aquilo que eram doenças que apareciam aos 60 anos passaram para os 50 e agora estão-se a aproximar dos 40. Certo. O que significa que vamos trabalhar muitos anos já doentes com este tipo de doenças crónicas. E sabe-se que o exercício, dentro das diferentes estratégias, é aquela que sai mais barata na relação custo-benefício. Certo. Pronto. Então, estamos a falar de uma questão de saúde pública, de saúde comunitária, de saúde individual e, mais do que isso, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do mundo do trabalho e até da gestão, sabemos que as pessoas mais ativas são mais produtivas. E, portanto, as empresas só terão a beneficiar com isso. Portanto, vão ter menos taxas de absentismo, vão ter trabalhadores mais saudáveis e que vão ter mais rendimento no trabalho. Para os próprios empreendedores é difícil de ver isto, mas a verdade é que estamos a investir para ter mais produtividade. Em todos os países onde os níveis de atividade física e de exercício físico são mais elevados, os níveis de produtividade também são mais elevados. Portanto, as duas coisas andam de mãos dadas. Sim. Fantástico. Passando agora e fugindo aqui para outra patologia, o nosso segundo tema, diabetes. Explique-nos um bocadinho o que é que são estes indivíduos com diabetes para toda a gente perceber, porque às vezes há aqui um misconception sobre este tema. Pronto, muito bem. Bom, a diabetes é uma doença metabólica. Podemos dividi-la... Existem vários tipos de diabetes, mas vou dividi-la assim de uma forma relativamente simples em dois grupos. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, onde se pode englobar a diabetes jovem e a diabetes estacional, porque têm manifestações relativamente semelhantes. A diabetes tipo 1 é uma doença, portanto, autoimune, de base genética. Aquilo que acontece na diabetes tipo 1 é que os indivíduos onde a doença se manifesta
ou produzem insulina em quantidade muito insuficiente pelo seu pâncreas ou deixam de produzir por completo e, portanto, necessitam da administração exógena de insulina e de fazer o seu controle da glicemia, portanto, deixam de conseguir produzir hormona ou de produzir em forma suficiente. Não está dependente do estilo de vida, portanto, é uma situação que pode ocorrer a quem tem essa predisposição genética e a doença se manifesta. Não? Por outro lado, temos a diabetes tipo 2, que é uma diabetes metabólica e que está muito associada ao estilo de vida. Pode acontecer, por exemplo, ocorrer na gravidez, portanto, a chamada diabetes estacional, ou nos jovens, a diabetes jovem. Mas a diabetes tipo 2 traduz-se fundamentalmente, e numa primeira fase, por uma resistência periférica à insulina, nomeadamente ao nível das células musculares. Está muito associada a outras patologias como o excesso de peso e a obesidade e a hipertensão. É uma doença que normalmente surge em função de um estilo de vida sedentário, com uma alimentação rica em açúcares e em gorduras saturadas, e que concorre com um conjunto de outras doenças para esta síndrome metabólica, digamos assim, que associa muitas vezes a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia e a diabetes. Pronto. Portanto, por um lado temos uma questão genética, onde há uma, digamos assim, uma incapacidade do pâncreas de produzir insulina e a pessoa não poderá fazer nada contra isso, a não ser depois fazer a administração da insulina, o controle da glicemia. E temos uma situação metabólica que decorre do estilo de vida, onde é possível adotar alguns comportamentos que ajudem ou, digamos assim, a controlar a evolução da doença ou até, em alguns casos, a conseguir ali alguma situação até de regressão, quando estamos a falar em situações, por exemplo, pré-diabetes. Portanto, quando estamos ali naquela zona borderline, onde a doença se está a começar a instalar. Ok. Avançando já aqui para a parte do exercício. Como é que o exercício pode influenciar os níveis de glicose no sangue? Muito bem. Diferentes mecanismos onde o exercício pode interferir e falando de forma diferenciada nas duas tipologias. Portanto, no caso da diabetes tipo 1, o exercício vai induzir a uma utilização dos açúcares enquanto fonte energética. Okay? Vai melhorar também a tolerância periférica à insulina. E, em circunstâncias normais, os diabéticos tipo 1 insulinodependentes que fazem exercício de forma regular conseguem diminuir as necessidades de administração de insulina e ter os seus níveis de glicemia mais controlados, portanto, mais estabilizados. Sabemos também que o exercício, quem faz exercício físico e tem um estilo de vida mais ativo, acaba também por adotar um comportamento alimentar, digamos assim, mais saudável e menos rico em gorduras saturadas e em açúcares simples. Portanto, quase que são obrigados a fazê-lo. Acaba por acontecer, acho eu, com alguma naturalidade. As duas coisas vão mais ou menos associadas. Okay? Fazer exercício e procurar ter uma alimentação equilibrada. Portanto, as duas coisas normalmente andam de mãos dadas, felizmente. Portanto, neste caso, para os diabéticos insulinodependentes. No caso dos diabéticos tipo 2, o exercício físico vai atuar em diferentes mecanismos. Primeiro, na redução da gordura corporal, que terá interferência. Segundo, também na utilização dos açúcares enquanto substrato energético. Terceiro, na melhoria da tolerância periférica à insulina, portanto, havendo novamente a capacidade das células musculares de utilizarem a hormona para a metabolização dos açúcares. E tudo isto poderá levar a uma estabilização e controle dos níveis glicémicos. Portanto, o exercício físico tem esta capacidade de melhorar este perfil bioenergético que depois tem consequências metabólicas e, portanto, ajudará, independentemente do tipo de diabetes ser tipo 1 ou tipo 2, apesar de os mecanismos depois de monitorização e de efetividade serem diferentes entre elas duas, porque uma passará fundamentalmente pela questão do estilo de vida, a outra é por uma questão, digamos assim, autoimune, e portanto, mas em qualquer um dos casos o exercício físico é benéfico. Poderá ter alguns riscos associados em determinados momentos, sobretudo na fase inicial da adaptação metabólica, etc. Algumas situações de hipoglicemia, mas isso passa, tal como falamos na hipertensão, por um controlo da intensidade e do volume de treino numa fase inicial que permita uma progressão controlada e tranquila. Portanto, o diabético deverá sempre monitorizar os níveis glicémicos antes do exercício, perceber se tem ou não tem que ingerir, reforçar a ingestão de hidratos de carbono para poder fazer exercício, monitorizar os níveis de glicemia após o exercício para evitar situações de hipoglicemia pós-exercício. Pronto.
Existem valores de referência, por exemplo, acima das 250 miligramas por decilitro de sangue, no caso, não deve fazer exercício, deve fazer o controle primeiro da glicemia ou através da administração de insulina ou dos antidiabéticos Certo. orais. Pronto. E já temos informação e temos guidelines relativamente à doença para os profissionais do exercício físico que podem, do ponto de vista pedagógico, ajudar os seus alunos a irem fazendo esse controlo e a manterem-se em zonas de exercício perfeitamente estáveis e a beneficiar dos seus efeitos. Sim. E entrando um bocadinho mais a fundo, existe algum tipo de treino mais eficiente para trazer mais benefícios a diabéticos? Alguma coisa recomendada? Então, tal como no caso da hipertensão, sabemos que não há uma. A não ser que existam outras patologias associadas, por exemplo, no caso dos diabéticos, a retinopatia, a neuropatia periférica, a neuropatia autónoma que pode ter influência no aparelho cardiovascular, nomeadamente na resposta cronotrópica, a neuropatia periférica ao nível da transmissão nervosa para, para os membros e para as extremidades e alguma perda de sensibilidade, dificuldade na marcha, etc. A retinopatia com o risco de descolamento da retina, etc. O que é que será de evitar? Exercícios de alto impacto, exercícios de contacto, exercícios que possam provocar situações de feridas ou descaras nos diabéticos e ter algum cuidado com as mudanças de intensidade. Pronto, porque a questão fundamental é que numa fase inicial vai ter que haver uma adaptação metabólica a mais um concorrente que vai precisar do açúcar, que é o exercício. E, portanto, é preciso ir tranquilamente percebendo e permitindo que o organismo se adapte e fazendo esses ajustes. Depois, não existem, digamos assim, restrições. Portanto, quer o exercício de força, quer o treino de resistência, as capacidades coordenativas, eventualmente até exercícios com intensidades mais elevadas. Não há uma contraindicação formal, mas depois lá está, depende sempre do caso individual. Eu já trabalhei com diabéticos tipo 1, que são atletas de competição, já trabalhei com diabéticos tipo 1 que fazem aulas de cycling com intensidades superiores a 85% da frequência cardíaca de reserva e sentem-se perfeitamente bem, porque controlam muito bem todo o processo, já fizeram a sua adaptação, sabem como é que devem compensar a ingestão, sobretudo de hidratos de carbono antes do exercício. Portanto, é preciso fazer esta aprendizagem e depois ir, não havendo outro tipo de contraindicações, como é óbvio que deverão passar sempre por uma avaliação paralelamente do médico assistente que acompanhar o doente neste caso. Sim. E como é que o exercício pode ajudar na prevenção de complicações associadas à diabetes, como problemas cardiovasculares? Exatamente pela melhoria dos mecanismos de resposta do ponto de vista cardiovascular, ou seja, o exercício não ajuda só a diabetes propriamente dita, não é? Certo. Pode ter uma interferência positiva ao nível da pressão arterial, ao nível da eficiência cardíaca, do músculo cardíaco, ao nível da vascularização e da circulação sistémica, ao nível hormonal. Portanto, o exercício não atua só no mecanismo, acaba por beneficiar um conjunto de outras coisas. Certo. Dizendo desta maneira, quer dizer, se alguém for diabético, hipertenso e tiver dislipidemia, o exercício vai beneficiar nas três patologias. Portanto, porque vai atuar em diferentes mecanismos. Certo. O benefício é um benefício que se traduz depois em diferentes situações patológicas, se elas coexistirem com ela. Ok. Conteúdo brutal só como exercício, assim, só atividade física. Às vezes não temos que estar em sítios específicos onde se faz exercício para haver logo melhorias em vários Sim, mas é importante que a população tenha essa consciência, que todos nós tenhamos essa consciência, que para haver benefícios para a saúde evidentes, as recomendações são objetivas. Portanto, estamos a falar em 75 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa. Portanto, 75 minutos por semana, se quisermos dividir isso em períodos de meia hora. 3 vezes por semana. Pronto, estamos a falar em meia hora, 40 minutos, 3 vezes por semana. E depois, no mínimo, mais 150 minutos de atividade física de intensidade baixa a moderada. Portanto, e isto sim, conseguimos, teoricamente, portanto, as guidelines vão nesse sentido, as diretrizes vão nesse sentido, conseguimos atingir os valores mínimos para que haja ganhos de saúde. Abaixo disso,
poderemos estar num patamar onde o exercício físico e a atividade física podem ser insuficientes para conseguirmos esses ganhos de saúde. Apesar de ser melhor isso do que não fazer nada, como é óbvio. Não. Eu só estou a reforçar isto porque às vezes só o caminhar não chega. É preciso um pouquinho mais do que isso. Certo. Mas, pronto, depois vai depender da pessoa. Sim, mas, pessoa para pessoa, sim. etc. Sim, mas pelo menos o começar já, às vezes Sim, já é bom sim. e já começa a dar o gosto. Certo, E, isso é fundamental. Mas é fundamental. Vencer essa inércia inicial, não é? Exatamente. Essa fase pré-contemplativa. E começarem por algum lado. Essa é a parte mais importante. Mas importantíssimo saber de que benefícios são, de que é preciso algo mais. É tal como a medicação, é preciso aquela dose. Exato. Pronto, se não houver aquela dose, o efeito poderá não ser suficiente. O suficiente, exatamente. Poderemos não conseguir atingir aquilo que se pretende, portanto, poderemos não ter a dose mínima suficiente. Exato. Okay, dito de outra forma. Essas são as recomendações que daria a toda a população diabética para começar um programa de exercícios? A primeira recomendação que eu daria era, primeiro que tudo, perceber se tem os níveis de glicemia controlados, toda a parte de medicação, portanto, tudo aquilo que tem a ver com o controle da doença para aqueles que estão diagnosticados e medicados, e depois que procurem um profissional de exercício que os ajude a enquadrar. Por isso é que existem profissionais de exercício, que nós trabalhamos na sua formação há muitos anos, certo. Porque a população no geral não tem que saber estas coisas, como é óbvio, não são especialistas em exercício e não têm que saber como é que é esta interação entre o exercício físico e a doença e a medicação associada à doença e os cuidados a ter e as progressões e as intensidades. Portanto, procurar um especialista, um profissional do exercício, ou um espaço onde existam profissionais de exercício que os possam enquadrar e apoiar nesse processo progressivo associado ao exercício. Isso é extremamente importante. Influenciador disto tudo está o nosso próximo tema, que é a saúde mental. De que forma é que o exercício pode estar conectado com a saúde mental? Olha, André, eu tenho uma perspectiva holística do ser humano. Portanto, nós não somos só corpo ou só mente, não é? Portanto, somos um todo. E, objetivamente, dir-te-ia que a parte mental, emocional, é talvez a mais importante delas todas. E quando eu digo que é a mais importante, é porque é ela que, digamos assim, condiciona os nossos comportamentos. Portanto, a diferentes níveis, e não interessa estar aqui a dissecar. E, portanto, se eu, do ponto de vista mental e emocional, não estiver predisposto a fazer exercício, não retirar prazer do exercício, não me sentir bem a fazer exercício, não me sentir bem comigo próprio, provavelmente eu não vou fazer essa mudança de comportamento da mesma forma que não conseguimos fazer outras mudanças de comportamento. Uhum. Não. Indo de uma forma mais objetiva ao encontro da tua questão, sabemos que o exercício físico é um instrumento fundamental para o bem-estar psicológico e emocional do ser humano. Tanto que sabemos isso, que, por exemplo, na doença depressiva, é uma das estratégias que é utilizada para ajudar, digamos assim, no tratamento da doença e no controle da doença. Isto porque tem respostas do ponto de vista fisiológico, portanto, por questões hormonais, que acabam por interferir também nos níveis de ansiedade, nos níveis de stress, etc. Portanto, o exercício aporta aos indivíduos sensações de bem-estar quando ele é realizado de forma prazerosa, quando a pessoa se sente bem realizada a realizar o exercício físico, passa a redundância. Portanto, isto por um lado. E por outro lado, porque também pode ser uma estratégia para combater o isolamento social. Portanto, sabemos que as pessoas que passam por quadros depressivos, independentemente do seu grau de gravidade, etc., tendem normalmente ao isolamento social, e o exercício físico predispõe exatamente para o oposto, para haver uma situação de relação interhumana, etc. Pronto. E aqui os profissionais de exercício podem ter um papel fundamental, assim como os profissionais de saúde, etc., se conseguirem ter comportamentos de suporte que deem reforços positivos e que ajudem as pessoas a sentirem-se bem. Uhum. Pronto. Aqui diria que mais importante do que as intensidades e os volumes
ok? Agora eu vou exatamente Ao no ponto. sentido oposto. Exatamente. Pronto. Mais importante do que isso é proporcionar às pessoas um momento onde elas sintam que as suas necessidades psicológicas básicas de autonomia, de competência, de suporte são reforçadas positivamente. Uhum. Onde elas se sintam que têm autonomia, que estão a fazer as coisas bem, que têm competência para aquilo que estão a fazer, que têm suporte, que têm um suporte positivo para aquilo que estão a fazer. E isso vai depois dar, digamos assim, um aporte muito positivo ao estado psicoemocional da pessoa. Portanto, acho que é daquelas coisas que é inquestionável, desde que a pessoa esteja a retirar prazer e um, se sinta bem a realizar o exercício físico. É natural que muitas vezes ao início existam dificuldades para iniciar, vencer aquela inércia, até Certo. pela questão que já referimos, da questão do isolamento, etc. Uhum. Mas lá está, aí sim, pequenos momentos de atividade física numa fase inicial, onde o enfoque, na minha opinião, deve ser dado sobretudo nesses reforços positivos, na valorização daquilo que é bom, que é Certo. positivo, que a pessoa consegue fazer, na expectativa que depois ela própria consiga ir aumentando os seus níveis, quer de intensidade, quer de volume e, E muito sobretudo, de emocionais. prazer e de motivação para Exatamente. realizar exercício. Sim. Esse é que deve ser, na minha opinião, a primeira prioridade numa situação relacionada com a saúde mental. Sim. E desta forma já respondeu em parte à minha segunda pergunta, que era de que forma é que pode afetar positivamente fatores psicológicos como a depressão e relativamente à ansiedade. Relativamente à ansiedade, a mesma coisa. Sabemos que o exercício físico induz uma libertação de um conjunto de hormonas, como em resposta, portanto, aos estímulos do exercício. Hum, hormonas essas que depois se traduzem numa redução dos níveis de cortisol hum, e que aportam no indivíduo uma sensação de bem-estar. Portanto, uma diminuição do ponto de vista bioquímico, hormonal, das hormonas que induzem a estados de stress e de Certo. ansiedade, ok? Um, e isso induz à pessoa uma sensação de bem-estar, portanto, melhor tranquilidade, melhor regulação do sono, melhor regulação do apetite. E, portanto, estas coisas depois somam-se todas umas com as outras. E nesse aspecto, mais uma vez, também se sabe que as pessoas que realizam exercício físico tendem a ter níveis de stress e de ansiedade mais baixos do que aquelas que têm um estilo de Uhum. vida sedentário. Sim. E para esta eu sinto-me um bocadinho mais confiante para uma resposta ainda melhor. É, quais são os tipos de atividades físicas que são mais benéficas para pessoas depressivas e com ansiedade? Bom, eu diria que, no modo geral, se não existirem outras patologias associadas, não existe aqui nenhuma contraindicação formal para nenhum tipo de atividade física. Ou seja, não há aqui, portanto, se a pessoa for perfeitamente saudável, Uhum. do ponto de vista cardiorrespiratório, diabetes, hipertensão, aquilo que temos estado a falar até agora e outras patologias, vai depender muito do contexto motivacional do indivíduo, ok? Agora, pegando naquilo que ainda há pouco estávamos a falar, parece-me que é muito positivo que a pessoa consiga realizar exercício num contexto, digamos assim, de grupo. Não tem que ser necessariamente uma aula de grupo, mas tem que ser num contexto onde possa socializar. Certo. E até pode ser o socializar, até pode ser com um amigo, uma amiga, um familiar com quem vai fazer exercício, com o próprio profissional que está a enquadrar. Uhum. Portanto, para evitar a tal situação em que a pessoa está isolada socialmente e também não a queremos isolada socialmente a fazer exercício. Não é pegar um plano de treino e vai sozinha fazer o seu plano de treino, não fala com ninguém, não interage e vai embora. Nem essa é a intenção para este Pronto. tipo de Ou população. seja, há benefício do exercício num cenário destes? Há, do ponto de vista fisiológico, há, e Certo. eventualmente até do ponto de vista psicoemocional. Mas pode-se estar a perder aqui alguma coisa Uhum. muito positiva, que é esta parte da Da interação. interação, da relação humana, sobretudo quando ela aporta reforços positivos para o indivíduo. Okay? Isso é extremamente importante. Reforçar pela positiva aquilo que são as competências da pessoa, aquilo que ela é capaz de fazer, os progressos que está a realizar, destacar os aspectos positivos, portanto, sempre pela positiva. Okay. Aulas de bem-estar podem estar mais bem recomendadas para este tipo de população?
Eu tenho alguma dificuldade em responder isso, porque isso cruza muito com as questões da motivação e do prazer. Certo. Dá como exemplo, se eu tiver uma pessoa que está a passar por uma situação depressiva, ou duas, vamos comparar duas pessoas, em que uma delas se sente motivada para fazer aulas de HIIT, de cycling, de treino funcional, e não quer fazer aulas, então não sente tanta motivação, não se sentirá tão bem a fazer aulas de bem-estar, eu não vou encaminhá-la para ali só porque ela é uma pessoa depressiva. Eu tenho que lhe oferecer, entre aspas, portanto, que a apoiar naquilo que lhe dá prazer. Porque isso é que vai fazer o aporte positivo. Faz todo sentido. Portanto, é aquilo que a pessoa percepciona que lhe vai dar prazer. Até pode experimentar e achar que afinal não e vai mudar. Tudo bem, não tem problema. Mas temos que ir ao encontro daquilo que as pessoas preferem, daquilo que é a sua preferência, a sua tolerância, aquilo que lhes dá prazer, certo, aquilo que as preenche. E eu vejo as coisas dentro dessa perspectiva. Okay. Para este tipo de população, que sugestões para que estas pessoas mantenham uma motivação dentro e de forma consistente na sua atividade física? Essa é uma pergunta complicada, não é? Porque é aquilo que eu digo. Estamos a falar de processos, de quadros clínicos que são complexos, é? E que exigem diferentes intervenções terapêuticas. Pronto. Mas se nos cingirmos basicamente ao exercício, eu diria que a estratégia passará sempre por estes três vetores. O primeiro, um suporte relacional e afetivo bem consolidado por parte dos profissionais que interagem com a pessoa. Portanto, fazendo sempre um reforço pela positiva, valorizando os aspectos positivos, os benefícios do exercício e as coisas positivas que a pessoa pode extrair dele. E reforçando também positivamente o comportamento da própria pessoa, para que ela sinta esse reforço positivo, esse suporte, esse apoio. Isto por um lado. Por outro lado, a questão do prazer e da motivação. O que é que a pessoa gosta de fazer? O que é que ela acha que gosta de fazer? O que é que lhe dá prazer fazer? Ok? Pronto. E, em terceiro lugar, perceber que podem existir aqui variações de comportamento em função das variações do estadio da doença. Os dias não vão ser todos iguais, as semanas não vão ser todas iguais. E tem que haver essa capacidade de perceber isso, desvalorizando os dias menos bons, não fazendo deles, desculpa eu usar esta expressão, mas um drama. Certo? O pico da semana. Exatamente. Mas reforçando fundamentalmente os positivos. Ok? Portanto, gerir as expectativas com alguma parcimónia, percebendo que não há aqui nada de linear. Não há aqui nada de matemático. Portanto, estamos a falar nem do ponto de vista da biologia existe, muito mais do ponto de vista da questão mental. Portanto, temos aqui alguma capacidade de ir fazendo esse suporte, ajudando a gerir as expectativas, sempre pela positiva, sem hipervalorizar o positivo, nem valorizar tão pouco o negativo. Pronto. Eu seguiria uma estratégia dessa, esperando que ela resulte como é óbvio. Sim, sempre. Professor, agora sim, vou deixá-lo respirar. Não é que esteja não habituado a dar aulas de hora e meia, mas às vezes até mais. Professor, agradeço imenso por ter estado aqui. O convite veio num sentido até de respeito, porque no que toca a esta área de patologias é a minha referência. E para mim é um prazer tê-lo aqui e ter mais uma aula consigo. É que agradeço, é uma aula, é uma e conversa. espero que mais tarde a gente possa voltar a fazer mais um, falando aqui e mostrando aqui ao público o que é que o exercício pode beneficiar ainda sobre outras patologias e outras coisas que a gente possa encontrar dentro da panóplia de cada vez patologias que aparecem cada vez mais e que cada vez vai aumentando mais dentro da população. Sim, terei todo o gosto. Esta é a minha paixão, é aquilo que eu sempre quis fazer e tenho o privilégio de fazer desde sempre. Desde criança ligado ao desporto e depois ao exercício físico mais em concreto. E enquanto eu sentir este prazer e esta motivação, podem sempre contar comigo. Portanto, disponham e será um prazer e eu é que agradeço a oportunidade. Okay, muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Ok, muito obrigado.